Força de um Desejo é uma telenovela brasileira que foi ao ar no horário das 18 horas em 10 de maio de 1999 até 28 de janeiro de 2000, em 226 capítulos, sendo escrita pelos autores Gilberto Braga e Alcides Nogueira, e produzida pela emissora de televisão TV Globo. A trama substituiu Pecado Capital e foi substituída por Esplendor, sendo a 55ª novela das 6 transmitida pela emissora. A trama foi assinada por Gilberto Braga e Alcides Nogueira, com colaboração de Sérgio Marques, Márcia Prates, Lilian Garcia, Eliane Garcia, Felipe Miguel e Marília Garcia. A direção foi de Carlos Araújo, Fabrício Mamberti e João Camargo, com direção geral e núcleo de Marcos Paulo e Mauro Mendonça Filho. Contou com as atuações de Malu Mader, Fábio Assunção, Reginaldo Faria, Paulo Betti, Cláudia Abreu, Marcelo Serrado, Natalia Timberg, Lavínia Vlasak e Celton Melo. Século XIX, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro. Higino Ventura, Paulo Betti, é um ex-mascate que enriqueceu com negócios escusos e que comprou a fazenda Morro Alto, na localidade de Vila de Santana, para se aproximar de sua antiga paixão, Helena Silveira, Sônia Braga, moradora da fazenda vizinha, a Ouro Verde, que se casara com um poderoso barão, Henrique de Sampaio Sobral, Reginaldo Faria. Ventura está disposto a tudo para reconquistar Helena, inclusive comprar a Ouro Verde e obter o título de nobreza e o mesmo status de Sobral. Mas Helena, apesar de desprezá-lo por amar o marido, sofre nas mãos do barão, pois este sabe que Abelardo, Celton Melo, quem criou como seu filho, é na verdade filho de Ventura. O filho legítimo do casal, Inácio, Fábio Assunção, não se conforma com o tratamento cruel que o pai dá à sua mãe e decide ir embora da fazenda. No Rio de Janeiro, conhece Esther Ramos Delamare, Malu Mader, uma bela cortesã, dona do salão mais famoso e requintado da corte. Os dois se apaixonam e vivem um intenso romance, e Esther decide abandonar a vida que tem para viver ao lado de Inácio. Porém, a inesperada morte da mãe faz com que o jovem volte à fazenda para ajudar o pai e o irmão. Além disso, separa-se de Esther devido a uma rede de intrigas armadas contra os dois pela maquiavélica Idalina Menezes de Albuquerque Silveira, Natália Timberg, sua avó que, embora nem desconfie que Esther seja uma cortesã, teme o envolvimento do neto com uma moça de classe social inferior. Para conseguir destruir o romance, Idalina escreve uma carta de rompimento para Esther com a assinatura falsificada de Inácio. O barão Sobral, arrasado com a morte de Helena e pelos sentimentos de culpa que o atormentam por ter dado à esposa uma vida infeliz, decide recomeçar sua vida e faz uma longa viagem à corte. Após conhecer Esther, apaixona-se sem saber que ela é o grande amor de seu filho. Ele a convence de que não vale a pena se destruir pela desilusão que ela está sofrendo, e, querendo dar-lhe a chance de ter uma nova vida ao seu lado, pede-a em casamento. Após a união sacramentada, Sobral e Esther partem para Ouro Verde e ao chegar lá, Esther tem mais uma triste surpresa ao ficar frente a frente com Inácio, vítimas de uma armadilha do destino. Agora eles terão de morar na mesma fazenda, sem que o barão desconfie que a sua nova mulher é a mesma por quem seu filho se apaixonou. Esther e Inácio se evitam, mas com o tempo acabam esclarecendo o mal-entendido que os separou. Eles decidem abrir o jogo com Sobral, mas terminam por não fazê-lo ao descobrirem que o barão está doente e mais do que nunca, precisa do apoio de sua família.
Inconformado com a situação e sabendo que Ouro Verde está a enfrentar dificuldades financeiras, Inácio casa-se com Alice, Lavínia Vlasak, a filha golpista de Higino Ventura e de sua esposa, a deslumbrada Bárbara, Denise Del Vecchio, que só pensa em se tornar uma nobre. Enquanto isso, Ventura luta para conseguir o baronato e comprar a Ouro Verde, com o intuito de humilhar Sobral. Ele fica obcecado por Olívia, Cláudia Abreu, uma jovem que chega incógnita à Vila de Santana. Desprezado pela moça, ele procura saber quem ela é, e descobre tratar-se de uma escrava branca que fugiu de um outro vilarejo e está sendo procurada pela polícia. Olivia nascerá fruto do relacionamento entre um rico fazendeiro e uma escrava já bastante clara, como é descrito na trama. Seu pai a reconhecerá como filha, ainda que a família dele não aceitasse tal situação, deu-lhe o nome de Anna Tambellini, educou-a e redigiu a sua carta de alforria. Porém, o grande erro do homem fora não registrar o documento oficialmente. Quando da morte dele, sua filha mais velha, Dora, Teresa Piffer, tomada de inveja, rasgou o documento e quis fazer de Ana uma escrava. Por este motivo a jovem fugiu e mudou de nome. Porém, Ventura, ao encontrar a irmã dela e tomar conhecimento de toda a história, decide entregá-la e depois a compra para usá-la como escrava sexual. Olivia então começa a viver um inferno, torturada física e psicologicamente, sem conseguir livrar-se das garras de seu cruel senhor, ainda que ajudada pelo namorado, o jovem médico Mariano Xavier, Marcelo Serrado, e seus amigos, entre eles Inácio e Esther. Mais um fato abala toda a Vila de Santana: o barão Henrique Sobral é assassinado durante a festa do noivado de Abelardo e Juliana, Júlia Feldens, na mesma noite em que Inácio e Esther fogem para viver juntos, após descobrirem a farsa da doença de Sobral. Temendo perder a esposa, o barão inventará a doença como forma de evitar que Esther o abandonasse, mantendo-a assim ao seu lado. A polícia local se mobiliza para prender Inácio, o principal suspeito da morte do barão. Começa então uma corrida contra o tempo para que Inácio não pague por um crime não cometido, ao passo que os que nele acreditam tentam desvendar a identidade do verdadeiro assassino. Elenco: Malu Madeira, Esther Ramos de la Marie de Sampaio Sobral, Fábio Assunção, Inácio Silveira Sobral, Reginaldo Faria, Barão Henrique de Sampaio Sobral, Paulo Bete e Gino Ventura, Cláudia Abreu Olívia, Natalia Timberg, Dalina Menezes de Albuquerque Silveira, Celton Melo Abelardo Silveira Sobral, Marcelo Serrado Mariano Xavier, Lavínia Vlasak, Alice Maria Vitória da Conceição Ventura, Isabel Filardes Luzia, Denise Del Vecchio Bárbara Ventura, Luiz Cardoso Guilmar Pereira da Silva, Daniel Dantas Bartolomeu Xavier, Cláudio Correia e Castro Leopoldo Silveira, José Leogoi Felício Cantuária, André Barros Trajano Cantuária, Marco Rica Conde Pedro Afonso Andrade de Aguiar, Júlia Feldens Juliana Xavier, Otávio Augusto Doutor Eurico, Sérgio Menezes Jesus, Ana Carbates Zulmira, Chica Xavier Rosália, Jaime Periard Padre Osvaldo, Nelson Dantas Doutor Xavier, Rosita Tomás Lopes Fabiola Xavier, Dira Paz Palmira, Yassana Martins Socorro, Helena Fernandes Clara Toledo de Mendonça, Liliana Castro Ana Toledo de Mendonça, Antônio Grace Vitório, Chico Dias Clemente, Nilmar Condes Zelito, Alexandre Moreno Cristóvão, Clemente Viscaíno Inspetor Bustamante, Luiz Magnelli Gaspar, Marcelo Várzea Ubaldo,
Ranieri Gonzalez Reinaldo, Antônio Fragoso Isidoro, Delma Silva Diva, Vinícius Marques Valdir, Luciana Azevedo Ivete, Hélida Muniz Marta, Samuel Melo Dário. Participações especiais: Sônia Braga Baronesa Helena Silveira Sobral, José de Abreu Seu Pereira, português proprietário de um empório em Santana, depois comprado por Idalina. Giovanna Antonelli Violeta, cortesã do Salão de Esther. Carlos Eduardo Dolabella Comendador Belisário Queiroz, amigo de Esther, frequentador de seu salão. Vitor Fazano Nicolau Prado, pretendente de Alice, na verdade um golpista. Abraão Farc Padre Olinto. André Vale Lourival Arruda, jornalista que vendeu sua parte em um jornal a Queiroz. Ângelo Paes Leme Rodrigo Quintanilha. Alexandre da Costa Eliseu, pago por Alice para se passar por médico e atestar a perda de seu bebê. Alexandre Zactia Calisto, bandoleiro que Mariano contrata para resgatar Olívia da fazenda de Higino. Bruno Garcia Lauro, amigo golpista de Olívia e do comendador Queiroz. Cosme dos Santos Quirino. Carlos Alberto Juiz no julgamento de Esther. Carlos Gregório Lineu Barcelos, cliente do salão de Esther que morre antes de fugir com Florinda. Carlos Machado Estácio. Cláudio Mamberti Domingos de Castro Magalhães, falso comprador do café de Sobral mancomunado com Higino. Clementino Quelematias, escravo em fuga que recebe ajuda de Jesus. David Herman Capitão Stanley, do navio negreiro de onde Mariano e Olívia pretendem fugir do país. Deri Reis Albano, detetive contratado por Esther para encontrar Inácio. Elaine Michael e Hermínia Mantes, famosa cortesã por quem Queiroz se apaixona. Eliana Gutman Laura, verdadeira mãe de Alice. Fábio Sabac Breno Rangel, rico ourives que propõe a Esther comprá-la para ter exclusividade. Fernanda Lobo Madame Bragança. Felipe Wagner Herculano, comprador do café do Barão Henrique Sobral. Flávio Galvão Nereu, fazendeiro moralista amigo de Sobral. Interessa-se por Guilmar. Glória Portela Florinda, cortesã do Salão de Esther. Guto Bittencourt Silveirinha, ator que se passa por Hermínia para enganar Queiroz. Helder Agostini Manuel, falso filho de Olívia e Lauro, no golpe que eles aplicam na noite de jogatina no salão. Henrique César Marquês de Boaventura. Henrique Tasman Doutor Humberto, médico amigo de Mariano. José Augusto Branco Epaminondas, dono de uma confeitaria, deserda o filho que fugiu para casar com Clarissa. Júlio Braga sacristão da igreja de onde Idalina e Alice roubam o livro de casamentos. Cado Carneiro Pedro, escravo do barão Henrique Sobral, marido de Zulmira, morre no início. Lineu Dias Luciano, leiloeiro das obras de arte e do mobiliário do barão Henrique Sobral. Lucas Boné Otávio Ventura Sobral. Luciana Azevedo Ivete. Luiz Guilherme Fábio Carrazedo, homem influente na corte apresentado a Esther. Marcia Del Anilo ou Noêmia, cortesã do Salão de Esther. Mariana Ximenes Ângela, interesse romântico de Trajano no último capítulo. Mário Lago Doutor Teodoro, falso médico viciado em jogo. Murilo Rosa Eugênio Cardoso, amigo de Inácio com quem ele vai morar na corte, no início. Neuza Amaral Anita, diretora do hospital onde nasceu Alice. Otávio Miller Ferdinando, arrombador de cofres, amigo de Guilmar. Otton Bastos promotor no julgamento de Esther. Paulo Reis Pastor, mercador de escravos. Rony Marruda Raimundo, escravo de Higino, foge do cativeiro e quase violenta Alice.
Sônia Siqueira Hortência, escrava dos Castro Rebelo, agora na casa do conselheiro Felício. Stepan Ercecian Hernani Correia, falsificador. Teresa Piffer Dora, ex-senhora e irmã de Olívia. Viviane Vitoretti Clarissa, cortesã do salão de Esther que se casa com o filho do dono da confeitaria. Xandu Graça leiloeiro de escravos, vende Jesus a Esther, no início. Produção. Alcides Nogueira escreveu a história original em 1988, com o título Amor Perfeito, e quase chegou a ser exibida pela TV Globo também às 18 horas. O projeto acabou cancelado e apenas uma década mais tarde, Gilberto Braga recebeu a missão da Globo de desenvolvê-lo junto com Nogueira, desta vez com o título Força de um Desejo. O título original acabou sendo utilizado décadas depois em uma outra telenovela, baseada no filme espanhol Marcelino, Pão e Vinho, também no horário das 6. Inspirada no romance A Mocidade de Trajano, de Visconde de Taunay, Força de um Desejo foi ambientada na segunda metade do século XIX e teve como pano de fundo os fatos marcantes da história do Brasil, como a Guerra do Paraguai e o movimento abolicionista. A sequência da ópera que vai ao ar no primeiro capítulo, o terceiro ato de Bodas de Fígaro, de Mozart, foi gravada no Teatro Municipal de Niterói, com a participação de 100 figurantes. Força de um Desejo também teve cenas gravadas na praia de Grumari, no Alto da Boa Vista e no Forte São João, na Urca, todos estes, pontos turísticos cariocas. Um workshop de 2 semanas foi realizado com os atores da novela, incluindo 4 palestras ministradas por professores universitários, tendo como temas o Brasil Imperial, o cotidiano das fazendas de café e senzalas, e o romantismo. Alguns atores tiveram aulas de esgrima, equitação, caligrafia e trabalhos de corpo e voz para se adaptarem ao linguajar e aos costumes da época. A caracterização dos atores ficou a cargo de Marlene Moura e incluiu cabelos repartidos ao meio e costeletas, no caso dos homens, e apliques até a cintura, vestidos pesados e maquiagem em tons pastel para as mulheres. Alguns atores completaram entarlês para aumentar o comprimento dos cabelos, como Dira Paz, Daniel Dantas, Chico Dias e Malu Mader, que também usou cílios postiços. José de Abreu teve a cabeça parcialmente raspada e adotou uma falsa barriga para viver o português Pereira. Uma das inspirações para a caracterização dos personagens nobres foram filmes como O Leopardo, A El Gattopardo, 1963, dirigido por Luchino Visconti, clássico do cinema italiano, ambientado na mesma época que a novela, e Barry Lyndon, 1975, de Stanley Kubrick, que também serviram de referência para retratar o romantismo na novela, além do clássico A Dama das Camélias, Camille, 1936, protagonizado por Greta Garbo e dirigido por George Cukor, e o aclamado Os Brutos Também Amam, Shane. 1953, dirigido por George Stevens, também para a produtora de arte, Denise Carvalho, que reconstituiu desde a redação de um jornal até todos os objetos usados nas casas da época. Para conferir às roupas a beleza necessária, gastou-se muito, cerca de R$500 mil para confeccionar 2.500 peças. No capítulo do casamento de sua personagem, Alice, o vestido de noiva usado por Lavínia Vlasak, desenhado pelo figurinista Otacílio Coutinho, é inspirado no traje que Claudia Cardinale usou em O Leopardo. Esse vestido com tule rebordado com miçangas e vitrilhos e pregas que valorizam o decote, se fosse vendido nas lojas, nunca sairia por menos de R$350 mil, segundo o figurinista. Ainda de acordo com o mesmo, o que encarece a roupa são os bordados, todos feitos à mão.
Os figurinos, sob responsabilidade de Betty Philippek, consumiram 3.000 metros de tecidos diversos, como linho, tafetas de seda pura e adamascados ingleses e fibras naturais, usadas nos figurinos dos escravos. O guarda-roupa de Esther foi inspirado nas roupas de Elizabeth da Baviera, conhecida como Sissi, imperatriz da Áustria, que foi uma mulher com profundo sentido de liberdade e modernidade. Segundo a própria Betty Philippek, em 1850 a imperatriz já tinha aparelhos de ginástica em casa. Mais tarde, foram reaproveitados vários figurinos da novela para a minissérie Os Maias, 2001. Abertura. A vinheta de abertura de Força de um Desejo, ao som da valsa tema de Ana, composta por Tom Jobim, composta pouco anterior à morte, em 8 de dezembro de 1994, e com arranjos do maestro Jacques Morellenbaum, mostrava objetos e cenários típicos do século XIX. A primeira cena é uma corrente sendo quebrada e seus pedaços transformando-se em pérolas formando um valioso colar. Exibição. Força de um Desejo foi originalmente exibida pela TV Globo entre 10 de maio de 1999 a 28 de janeiro de 2000, quando foi ao ar o último capítulo, totalizando 226 capítulos. No dia 13 de novembro de 1999, um sábado, a novela não foi ao ar devido à exibição de um jogo de futebol amistoso entre Espanha e Brasil. Com isso, a trama, que teria 227 capítulos, fechou com 226. Assim como as demais produções da emissora, a novela fora inicialmente estruturada para 179 capítulos, mas terminou por ser tremendamente esticada a pedido da TV Globo, o que desgastou bastante os autores e equipe. Apesar disso, a trama não caiu no marasmo e seguiu com o mesmo fôlego até o fim. Daniel Filho, em seu livro O Circo Eletrônico, escreveu: a novela foi esticada tremendamente, mas começou e terminou com amor. Foi cansativo para o autor, Gilberto Braga, e toda a equipe que trabalhou com ele, Sérgio Marques, Ângela Carneiro. Era muito bem feita, muito bem representada. Em momento algum houve desarmonia em seu elenco, nem no elenco principal, nem no coadjuvante, nem nos estreantes. Foi a terceira mais longa novela da TV Globo nos anos 90, ficando atrás apenas de Barriga de Aluguel, que teve 243 capítulos e 4x4 que teve 233 capítulos. Também está entre as 10 mais longas telenovelas da TV Globo, tendo ficado, em sua exibição original, durante 38 semanas consecutivas no ar, 9 meses, tal como Kubanacan, 2003-2004, de Carlos Lombardi e Alma Gêmea, 2005-2006, de Valcir Carrasco, que tiveram 227 capítulos. Ao lado destas, Força de um Desejo é a 9ª telenovela da TV Globo que mais tempo ficou no ar. Na Grécia a novela foi transmitida pelo Star Channel com o título Geiatinagapetis Esther, em grego, Pelo Amor de Esther. Foi reexibida pelo Vale a Pena Ver de Novo de 26 de setembro de 2005 a 10 de fevereiro de 2006, substituindo Laços de Família e sendo substituída por A Viagem, em 100 capítulos. A Reprise foi a primeira novela da TV Globo a usar o recurso Closed Caption, processo que permite aos deficientes auditivos acompanharem o que está sendo dito nos programas por meio da leitura de legendas que podem ser visualizadas na tela.
Foi reexibida na íntegra pelo Viva de 24 de outubro de 2022 a 13 de julho de 2023, substituindo Alma Gêmea e sendo substituída por Escrito nas Estrelas, na faixa das 15h30, com reapresentação às 23h50 e maratona aos domingos de 14h20 às 19h10. A novela já havia sido cogitada em 2 ocasiões no canal, em 2019, como substituta de Vale Tudo e em 2020, como substituta de Chocolate com Pimenta. Foi disponibilizada na íntegra no Globoplay em 14 de agosto de 2023, como parte do projeto Resgate da plataforma. A novela ganhou algumas paródias do Caceta e Planeta, Urgente, Força de um Cacarejo e Força de um Pão de Queijo. Também numa referência à Força de um Desejo, um dos episódios do Sai de Baixo mostrou os personagens do humorístico encenando uma telenovela intitulada Força de um Bocejo. Audiência. O primeiro capítulo obteve uma média de 30 pontos, porém a novela sofreu quedas de audiência e passou a marcar em torno de 25 pontos, indo aquém das expectativas da emissora na capital paulista. Seu último capítulo consolidou uma boa média de 38 pontos, a média geral, no entanto, foi de 26 pontos, abaixo das expectativas da emissora para o horário, que esperava algo acima dos 30 pontos. Trilha sonora. A trilha sonora de Força de um Desejo foi produzida por Roger Henry, com direção musical de Mariozinho Rocha. Entre suas 14 faixas, merece destaque o seu belíssimo tema instrumental, As Terras do Barão, composição exclusiva de Roger Henry para a trama. Esse tema era sempre executado durante as chamadas da telenovela. O tema de abertura, tema de Ana, uma valsa inédita composta por Tom Jobim para sua mulher, pouco antes de morrer, em 1994, tem arranjos do maestro Jacques Morelenbaum e execução da Orquestra Sinfônica Brasileira, com o pianista Cristóvão Bastos como solista. A trilha inclui ainda os temas Empurrar Valse, opus 437 Janen Polka, do compositor erudito Johann Strauss, executadas pela Orquestra Filarmônica de Viena. A trilha incidental trazia cantos de escravos de acordo com a cultura bento. O Amor para Mim, Daniela Mercury, tema de Juliana e Abelardo. 2 Dono de Mim, Sandra de Sá, tema de Jesus e Zulmira. 3 Rosas do Sul, Luzes do Sul, André Rieu. 4 Valsa do Desejo, Simone, tema de Esther e Inácio. 5 Doce Prisão, Fafá de Belém, tema de Olívia e Mariano. 6 Vida de Artista, Vide Artiste, André Rieu. 7 Serenata, Orquestra de Filadélfia. 8 A Viagem do Café, Roger Henry. 9 Valsa em Dó sustenido menor, opus 64, N graus 2, Orquestra de Filadélfia. 10 As Terras do Barão, Roger Henry, tema principal. 11 Mimar Você, Virgínia Rodrigues, tema de Zulmira. 12 Empurrar Valse, opus 437, Orquestra Filarmônica de Viena. 13 Janen Polka, Polka de Ana, Orquestra Filarmônica de Viena. 14 Tema de Ana, Jacques Morelenbaum, tema de abertura.